Fala pessoal, Milton Campelo Júnior, vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar das três formas para que você aumente o faturamento da tua empresa. Existem apenas três formas, não existem outras maneiras, ainda não foi descoberta essas outras maneiras. O que existe são técnicas diferentes para executar essas três formas, caminhos diferentes para executar essas três formas, mas apenas três formas. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. Fica até o final, porque no final do vídeo eu vou te mostrar em cálculo como que isso funciona. Mas vamos lá. Existem três formas. A primeira forma é aumentando a base do cliente, base do teu cliente, a tua base de clientes, a tua base da empresa. Essa é a forma que os empresários mais utilizam para fazer isso, só que é a forma mais cara. Por que que é a forma mais cara? Porque quando você precisa convencer um novo cliente a entrar na esteira de produtos, a entrar na tua empresa e comprar e participar da tua jornada de compras, é muito mais caro. É mais caro tu convencer desde fazer o cara chegar até a tua empresa. Você vai precisar gastar mais com marketing, vai ter que distribuir os meios de contato dos clientes. Existe uma pesquisa que fala, e aí já um parênteses rápido aqui, eu estou meio gripado hoje, então vai perdoando já esses fungados de gripe, mas o importante é que você compreenda o que eu tenho para dizer aqui. Bem, fechado parênteses, vamos lá. Existem estudos que já mostram que para que você consiga convencer uma nova pessoa a comprar da tua empresa, você precisa ter pelo menos 10 movimentos, 10 canais de contatos, 10 interações de contatos com o teu cliente diferentes. E diferentes não precisam ser necessariamente canais diferentes, mas em acontecimentos de momentos diferentes. Como se a pessoa estivesse saindo de casa e aí ela liga a TV, ela te encontra na TV. Desligou a TV, ela pega o celular, ela te olha num tráfego pago no celular. Ela desligou o celular, entra no carro, liga o rádio, você tá lá falando com ela de novo. Ela tá parada no sinal do carro, ela olha pro outdoor, tá lá você. Aí ela tá aqui atrás de um ônibus, tem você. Então, esses são canais de distribuição de contato com o teu cliente, mas precisam de 10 contatos diferentes. E por vezes podem ser os mesmos canais. O que muita gente tem feito na internet, faz um tráfego pago, começa a aparecer para a pessoa, apareceu uma vez. Aí faz remarketing, apareceu a segunda vez. E continua insistindo, insistindo, insistindo. E em média, o estudo comprova que a pessoa precisa ter pelo menos 10 contatos com você diferentes. Não precisa ser em canais diferentes, mas 10 contatos diferentes para fechar o negócio com você. Isso torna o aumento da tua base um processo muito mais caro. Porque se você precisa de 10 contatos para cada vez que você aparece, você tem que pagar. Raras são as formas que você não paga, como redes sociais, mas aí você precisa de alcance, precisa de fazer um trabalho ali que você não consome dinheiro, mas consome tempo, que por consequência vai consumir dinheiro. Porque você não está ganhando dinheiro para aparecer ali. Em resumo, é isso. Então é muito caro aumentar a base de cliente. Só que é o principal formato que os empresários focam, no formato mais caro. Qual é o segundo formato para aumentar teu faturamento? Aumento de ticket médio. O que é isso? O aumento de ticket médio é quando, em média, os clientes vão até a tua loja, vou dar um exemplo de uma loja, vão até uma loja e compram em média R$ 100 todas as vezes que vão nessa loja. Então, R$ 100 é o ticket médio, é o ticket gasto, é o valor gasto médio pelas pessoas que estão consumindo na tua empresa. Se você consegue criar estratégias para aumentar esse ticket médio, um exemplo clássico disso é, por exemplo, você está indo pagar o seu carrinho de compras no supermercado. Existem aquelas gôndolas de produtos de compra por impulso. Você nem iria comprar aquele chocolatezinho, mas você vai lá e pega aquele chocolatezinho, ele está aumentando o ticket médio. Quando o McDonald's fala, olha, mais R$ 1 você compra a batata grande. Você paga R$ 1, o McDonald's está ganhando milhões, milhões de reais só pelo aumento de R$ 1 em cada batata oferecida. Isso é um aumento de ticket médio. As pessoas estavam dispostas a gastar um valor X e aí elas gastam 2x, 3x na mesma compra, na mesma compra. Então, o ticket médio é o gasto médio de consumo. E a terceira forma de aumentar o faturamento da tua empresa é o que a gente chama de recorrência. Recorrência. O formato de recorrência, e aí calma lá, não vai embora ainda não, que a gente vai calcular isso aqui, eu vou te mostrar em números, não esquece disso.
Formato de recorrência é quando você consegue fazer com que as pessoas voltem mais vezes em um curto espaço de tempo. Então a pessoa só vai uma vez no mês na tua empresa e aí ela passa aí 2 vezes no mês. Você aumentou a recorrência dela. E aí você faz alguma outra estratégia, ela vai 3 vezes no mês. Aumento de recorrência. Para que a recorrência não se confunda com o ticket médio, você precisa determinar espaços de tempo. Geralmente se trabalha no mês. Mas se a empresa precisa, às vezes, trabalhar na semana, no ano, não tem problema. Isso é um trabalho de recorrência, tá? Eu vou te mostrar agora, na tela, matematicamente, essas 3 formas e por que você tem feito da forma errada. Matematicamente, eu vou te provar que existe uma mágica utilizada para aumentar o resultado com menos esforço utilizando essas metodologias. E eu vou mudar a tela aqui, vou botar o 3D. 3D. Então vamos lá. O aumento de base de clientes, aumento de ticket médio, aumento de recorrência. Vamos criar um cenário atual. Cenário 1, 2 e 3 aqui, olhando para cada um individualmente e um cenário onde a gente faz a maneira certa. Então, o cenário atual é, vamos lá, nós temos uma empresa com a base de clientes com 100 clientes, que tem um ticket médio de R$ 1.000 por cliente e uma recorrência de 1. Multiplica-se tudo isso, então eu tenho 100 clientes comprando 1.000, multiplica, com uma recorrência de uma vez no mês, multiplica, dá 100 mil de faturamento. O que a maioria das empresas fazem? Elas simplesmente querem aumentar a meta do resultado fazendo o seguinte: eu vou aumentar 20%, aqui no caso eu botei 70%, 70% a mais de resultado, aumentando apenas uma linha de execução para aumento de faturamento. Só que para você aumentar 70% de resultado em vendas olhando para uma linha, você precisa de muito esforço. E aí, nesse caso, aqui no aumento de base de clientes, eu vou aumentar de 100 para 170. Então, a lógica matemática é, se eu tenho 170 clientes consumindo R$ 1.000 em média, uma vez no mês eu tenho 170 mil de faturamento. Ok. A mesma coisa acontece quando, ao invés de você olhar para a base de clientes, você vai olhar para ticket médio. Mas só para o ticket médio. Eu tenho uma base de 100 clientes, atual, continua. Ao invés de R$ 1.000, passou a 1.700, aumentou 70% de uma única linha. Multiplica por 1, 170 mil de faturamento. E a mesma coisa vai acontecer com recorrência. Se eu tenho 100 clientes pagando R$ 1.000, mas com uma recorrência média de 1,7, Milton, como é que dá 1,7 de recorrência? Na média, a quantidade de clientes, tem cliente que vai 2 vezes, tem cliente que vai uma, tem cliente que vai 3, tem cliente que vai 4. E aí a média, quando calcula a quantidade de vezes que os clientes estão indo de uma média ponderada para a quantidade de clientes, se acha esse número, tá? Então, um cálculo matemático médio para saber qual foi a média de todos os clientes. E aí chega-se a 1,7. Multiplica-se, dá 170 mil de faturamento. O grande lance é que você teve que aumentar 70% de esforço em cada uma dessas linhas, de forma individual. É muito esforço mesmo. E aí tem alguns riscos aqui, ó. Se você aumenta só a base de clientes, você tem alto esforço. Vou até mudar a tela aqui. Vou deixar só a tela aqui, ó. Quando você aumenta exclusivamente a base de clientes, tem alto esforço operacional para que você convença, venda, apareça. Metas precisam ser agressivas, porque o cara precisa vender mais, seu time comercial precisa vender mais. Risco de sobrecarga operacional, então um cara que tinha que vender antes 10, agora ele tem que vender 17 para fechar a meta dele, ele tem que ter muito mais trabalho operacional e queda na qualidade de entrega. Como eu tenho mais clientes na minha base, eu preciso dar atenção para mais clientes, então a qualidade de entrega tende a cair. Quando eu olho só para ticket médio, eu tenho uma exigência maior de esforço de vendas, ou seja, se ele estava me pagando 1.000 e agora ele está me pagando 1.700, para eu conseguir convencer ele, vai me gerar muito mais esforço de vendas. Metas mais ambiciosas, afinal o preço está mais caro, com risco de preço acima do mercado. Acabei de dizer, o preço está mais caro, então tem chances de que você esteja muito mais caro do que os seus clientes. Dependência de poucos clientes de alto valor. Quando você aumenta seu preço, você tende a diminuir sua base. Aqui eu ainda fui justo, deixando igual, mas você tende a diminuir sua base, cair o volume de clientes, porque o cliente que te pagava R$ 1.000 tende a não querer mais te pagar 1.700. E aumento
aumento de risco financeiro, porque você depende de poucos clientes. Então, a saída de um cliente tem um impacto financeiro muito maior. E quando você aumenta exclusivamente só a recorrência, tu tem que ter o desafio de manter a frequência. Se o cara para de diminuir essa frequência de recorrências, você vai perder caixa, então vai exigir esforço e valor adicional real financeiro para que você mantenha esse cara indo lá. E aí que aumenta o fluxo de marketing mesmo. Dependência de uma base restrita de clientes para que você consiga atender esses clientes, a base não pode ser grande. Afinal, antes tu atendia um por dia. Agora o mesmo cliente vai duas vezes, então ele já ocupa o espaço de outro cliente. Exige essa base restrita e limitação no crescimento de mercado. Como eu falei, se o cliente está voltando lá mais vezes, ele está ocupando o espaço de um novo cliente. Ou você vai ter que aumentar seu tipo de atendimento, ou você não vai dar conta de atender esse cara. Qual é a forma certa? Vamos para a forma certa aqui. A forma certa é o que eu digo que é uma mágica. Ao invés de eu aumentar 70% de uma das linhas, eu aumento 20% em cada uma. Só 20. 20%. A soma de cada um dá 60%. Dá 10% a menos do que eu propus nos outros fatores. Só que, ao invés de ter 100 clientes na base, eu aumentei 20%. Foi para 120. Ao invés de ser um ticket de 1.000, eu aumentei 20%. Foi para 1.200. Eu estou aumentando de forma suave cada uma das linhas e aumentando todos os três. Eu equilibro a jornada, eu equilibro a diluição das metas de cada área. E de 1 vai para 1,2. Quando você multiplica isso aqui, o seu faturamento dá 172.800. O que isso significa? Que aqui eu estava trabalhando 70% em cada uma das linhas, aqui eu trabalhei só 60% de crescimento, porém, como é em multiplicação, esses resultados aumentam mais do que de forma linear. Eu tenho muito mais ganho financeiro aumentando de forma suave, todos os três trabalhando de forma diluída. E aí, aqui tem uma explicação breve. Vou sair aqui rapidamente para que a gente leia essa explicação. Em vez de concentrar esforço excessivo em apenas um fator, a abordagem mais eficaz é diluir o crescimento de forma equilibrada entre os três pilares. Como eu falei, base de cliente de 100 para 120, ticket médio de 1.000 para 1.200 e recorrência de 1 para 1,2. Com essa estratégia, o crescimento se torna mais sustentável, previsível e com menor esforço, resultado em um faturamento de aproximadamente 172.800 com risco reduzido e melhor controle operacional. Você dilui os riscos quando você faz isso. Só que tem um detalhe. Faturamento, ele pode ser ego. Empresas que faturam bem, mas que não olham para o quarto detalhe. Esse é um detalhe bônus sobre tudo isso, que chama-se organização e alinhamento de custos. São empresas que não conseguem ter resultados financeiros. Porque o custo vai consumindo o resultado do teu faturamento. Se tu tem uma estrutura inchada, aquele dinheiro vai consumindo o resultado do teu faturamento. Então, para que você tenha um bom resultado financeiro, que o que mais importante do que faturar é lucrar. Existem empresas que faturam R$ 1 milhão que têm um lucro menor do que empresas que faturam 500 mil por mês. Isso está muito ligado ao quarto fator, que é a redução de despesas e custos. Olhando a estruturação do teu fluxo de caixa DRE e entendendo onde você pode melhorar os custos. Tem uma frase que vem do 3G Capital, são sócios ali do Jorge Paulo Lemann, que eles dizem que custos e despesas são como unha. Se você não cortar toda semana, elas vão crescer. Ou seja, se você não corta os custos, eles crescem. Você precisa olhar para isso para dentro da tua empresa. Não foque só no faturamento. Faturamento é um título para te chamar a atenção para assistir esse vídeo. Mas o que importa é o lucro dentro do teu negócio. Se você quer aprender a ter cada vez mais resultado, você precisa se inscrever nesse canal, que a gente vai trazer cada vez mais conteúdo. Você precisa participar da comunidade Alcateia. É gratuito e tem muitos empresários lá. Hoje fizemos um hot seat que foi fantástico. Uma troca de insights, ideias muito boas. E você precisa continuar absorvendo conhecimento. E é por isso que eu vou deixar aqui um vídeo que fala que quanto mais você vende, mais você tende a lucrar menos. O que eu quero dizer com esse vídeo? É que não dá para focar só em vendas. Assista esse vídeo aqui e é isso. Eu te encontro nesse vídeo. Forte abraço.